Olá a todos. Bom, este vídeo é o número 4 dessa série. Vamos continuar com aquela nossa obsessão de provar realmente que qualquer movimento no planeta Terra ou no universo segue essas três formulazinhas. Eu tenho um raio vetor virado no corpo, derivo, eu tenho vetor de velocidade, do vetor de velocidade eu tenho aceleração, que me indica como que varia o vetor de velocidade. E com isso a gente consegue calcular tudo que a gente deseja a respeito do movimento. O deslocamento escalar dele através dessa integral, o deslocamento vetorial, o tempo que ele leva para ficar no espaço e etc. O movimento de hoje foi muito usado na Primeira Guerra Mundial, no lançamento oblíquo. Ou seja, eu quero atingir um certo local, eu lanço obliquamente. A pedra sai da minha mão com uma certa velocidade V0. Cuidado, ela não sai com força, ela sai com velocidade. A força é só capaz de imprimir uma certa velocidade. Quando esse corpo está no espaço, a única força que age nele é a força-peso, devido à gravidade. O movimento pode ser muito bem estudado em duas dimensões apenas, porque a terceira dimensão é desprezível. Se eu souber o local que eu quero atingir esse corpo, basta eu fazer o lançamento nessa direção, portanto, eu só vou ter variação no eixo X e no eixo Y. Tá? Então, duas dimensões basta para eu calcular esse movimento em três dimensões. Muito usado na Primeira Guerra Mundial, pelos alemães, e depois também na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, Einstein vai para os Estados Unidos e von Braun, que usou muitas tecnologias na Segunda Guerra Mundial, também vai para os Estados Unidos e dá origem à corrida aeroespacial. E o homem chega até a Lua, usando exatamente isso daqui. Vou desprezar o atrito para caber na lousa as nossas soluções. Com atrito, a solução complica só um pouquinho, mas também não é difícil de ver. Então, mesma coisa. Eu lanço um corpo no espaço, obliquamente, usa a inteligência artificial para tirar uma foto do vetor de velocidade em cada instante. Aqui é o início do movimento. À medida que o corpo vai se movimentando no espaço, o vetor de velocidade tangente à trajetória pelo sentido do movimento. Então aqui eu tenho a velocidade na subida, no ponto mais alto da trajetória, e depois quando ele começa a descer e encontrar o solo de novo. Essa variação no vetor de velocidade no eixo Y, estou notando que ele só varia no eixo Y, no eixo X ele sempre se mantém constante, é devido ao campo gravitacional da Terra. A intensidade da aceleração da gravidade é dada por menos Gm sobre R ao quadrado. Esse Gzão aqui é a constante da gravitação universal, 6,7 vezes 10 a menos 11. Isso aqui é a massa do planeta em questão, que no caso é a Terra. Isso aqui é o raio da Terra, 6.400 km. Passo isso aqui para metro. Se eu fizer essa conta nas próximas superfícies da Terra, dá 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como eu percebo aqui, através dessa foto, que a velocidade no eixo X se mantém sempre constante, note que a projeção desse vetor em X é esse, a projeção desse vetor em X também é esse. Então, significa que no eixo X o movimento é uniforme. Ele só varia no eixo Y. O vetor de velocidade só está variando no eixo Y, devido ao campo gravitacional para baixo. A aceleração da gravidade voltada para o centro da Terra. Se eu tenho um movimento uniforme no eixo X, então ele é V0, a velocidade no eixo X. Quando eu projeto esse V0 no eixo X, é V0 cosseno alfa é esse ano de lançamento. Se o movimento aqui é variável, então a equação do movimento é V0YT menos GT ao quadrado sobre 2, que nós vimos na aula 2, se eu não me engano, movimento variável. Então aqui eu tenho o raio vetor, que tem uma função de primeiro grau em X e uma função de segundo grau em Y. Esse T é o tempo. Quem é o vetor de velocidade? Derivo, esse aqui é uma constante, V0 é número, cosseno é número, a derivada de T é 1, então a derivada aqui da V0 cosseno alfa, derivo aqui da V0 seno alfa, derivo aqui,
pego o expoente, multiplico na base, tiro 1 do expoente, corto esse 2 com esse 2, dá menos GT. Então, confirmou a nossa observação. A velocidade é constante no eixo X e variável no eixo Y, devido ao campo gravitacional. Derivo novamente o vetor velocidade para obter o vetor aceleração vetorial. A derivada de uma constante, isso aqui é um número, é zero. A derivada desse cara é zero. A derivada de menos gt em relação a t é menos g. Tá? Então, o que está mostrando para mim? Que a aceleração vetorial desse movimento, que se compõe de tangencial mais centrípeta, onde essa vem da variação do módulo do vetor, essa vem da variação da direção do vetor, a soma vetorial dessas duas acelerações sempre vai dar menos g. Então, em cada instante, eu vou ter que a aceleração tangencial, aceleração normal, voltada para o lado côncavo da curva, e a soma vetorial das duas, que é o gama, vai dar menos g para baixo. Em qualquer ponto que eu colocar aqui, a soma vetorial das duas vai dar menos g. Certo? Então, eu vou ter um vetor, meu vetor gama, que neste caso é igual a g, a intensidade do campo gravitacional, vai estar sempre para baixo. O versor da tangente. Tangente é o vetor de velocidade, que é o sentido do movimento. O versor da normal, voltado para o lado côncavo da curva, na direção do AM. O versor da tangente na direção de AP e o versor da normal na direção de AM. Interessa saber o tempo de subida desse móvel, porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Eu observo que no ponto mais alto da trajetória, o vetor velocidade, a componente y do vetor vai diminuindo, no ponto mais alto da trajetória ela é zero, mantendo sempre Vx constante. Tá? Então, está me mostrando aqui as equações de movimento. Então, no ponto mais alto da trajetória, esse cara Vy é igual a zero. Então, se eu colocar esse cara aqui igual a zero, eu acho que o tempo de subida vai ser V0 seno alfa sobre G. E a altura máxima atingida? Bom, quem me dá a altura é a equação do eixo Y. Essa daqui. Se eu colocar o tempo de subida nessa equação, vai me dar a máxima altura que esse bólido vai atingir. Esse míssil, essa pedra, esse foguete, avião, seja o que for que está sendo lançado por velocidade V0 para cá. A distância máxima atingida, como essa equação me dá a distância, como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, coloco duas vezes o tempo de subida nessa equação aqui, tá? E chego nessa expressão. V0 ao quadrado, 2 seno alfa cosseno alfa. Da trigonometria a gente sabe que seno alfa, 2 seno alfa cosseno alfa, nada mais é que o seno do arco duplo, seno de 2 alfa. Para que ângulo que é a distância máxima? Bom, é quando o seno assume o maior valor, a gente sabe que é em 1. Então eu caio numa equação trigonométrica. Quanto que o seno de 2 alfa é igual a 1? Quando 2 alfa igual a π sobre 2, ou alfa igual a π sobre 4, ou 45 graus. Então, a maior eficiência nesse lançamento é quando o ângulo é 45 graus, sem atrito. Se tiver atrito, fazendo essas mesmas contas, um pouquinho mais complicado, a gente vai ver que na realidade esse ângulo é 51 graus, 51,3, alguma coisa assim. Então notem de novo que essa equação me dá todas as informações possíveis e imagináveis a respeito desse movimento. Se eu quiser saber o comprimento desse arco, lembra que na aula passada, quando eu calculei o comprimento do movimento helicoidal, a integral foi muito simples. Agora não. Como o módulo do vetor velocidade é uma expressão um pouco complicada, eu tenho que usar para resolver essa integral aquela terceira técnica de integração chamada substituição trigonométrica. Então, integrais gigantescas, e uma integral desse tipo vai dar uma integral de seno ao cubo. Quem fez o cálculo não sabe disso, a integral a integral de secante ao cubo. Que a integral de secante ao cubo de x dx é igual a novela mexicana. A hora que você pensa que está acabando, começa tudo de novo.
Então, após várias contas, a gente sabe que essa integral de secante ao cubo é meio de secante vezes tangente mais o ln do secante mais tangente. É o resultado dessa integral aqui. Que eu não vou fazer aqui por falta de espaço. Esse movimento é geral porque eu posso utilizar esse movimento para saber o que acontece com qualquer movimento próximo à superfície da Terra. Se eu colocar alfa igual a 90 graus aqui, eu vou ter um lançamento vertical para cima. Certo? Eu vou ter todas as equações do lançamento vertical para cima. Se eu quiser fazer um lançamento horizontal, basta eu colocar esse alfa igual a zero nas equações. Então eu vou ter um lançamento horizontal. Certo? Esse tipo de míssil é chamado de míssil terra-ar. Esse tipo de míssil que é lançado de cima para baixo é chamado de míssil ar-terra, que erroneamente, ou por ignorância, não sei, as grandes redes de televisão sempre chamam os mísseis de mísseis balísticos. Isso é uma redundância, porque balística é a parte da física que estuda esse movimento próximo à superfície da Terra. Então todo míssil é balístico. Bom, mas deixa para lá. Desde que se entenda para lá. Isaac Newton, vendo isso daqui, na época de Newton só tinha bicicleta e carroça, não tinha carro, não tinha foguete, nada, imaginou como ele poderia colocar um corpo em órbita, em volta da Terra. Newton pensa assim, será que tem uma certa velocidade que eu lanço um corpo horizontalmente e que ele não caia mais, ele entra em órbita em relação à superfície da Terra? E tem. Basta que a aceleração normal desse corpo seja exatamente igual ao g da Terra nesse ponto. Então, nesse caso, o vetor de velocidade só vai variar em direção e ele não vai cair. Ele vai ficar em órbita em torno da Terra. Então, se eu pegar essa expressão de aceleração normal, que é v ao quadrado sobre o raio, igualar com o g da superfície, eu vou chegar nessa velocidade, que é a velocidade de lançamento, se for a raiz de gr, onde CR é a distância do centro da Terra até a superfície, se eu fizer essa conta, vai dar 8 km por segundo. Ou seja, é a velocidade limite de lançamento de míssil. Porque um míssil com velocidade maior do que essa, ele não cai mais na Terra, ele entra em órbita em torno da Terra. O Putin anunciou uns 30 dias atrás que a Rússia agora tem um míssil a uma velocidade de 6 km por segundo. A maior velocidade conhecida até hoje para míssil. Né? Essa é chamada de primeira velocidade orbital no planeta Terra. Nota que cada planeta tem a sua velocidade orbital. No caso da Terra, dá 8 km por segundo. Para eu escapar do campo gravitacional da Terra, aqui vai dar a raiz de 2GR. Basta pegar a energia potencial, igualar com a energia gravitacional, a gente vai ver qual é a velocidade de escape que eu devo lançar um foguete, uma nave, para ela escapar do campo gravitacional da Terra. Essa velocidade vai dar 11 km por segundo. 11,3 km por segundo. Então, ou seja, se eu lançar com essa velocidade de 8 km por segundo, o corpo entra em órbita circular em torno da Terra. À medida que eu vou aumentando essa velocidade, a órbita vai tendendo a ser uma órbita elíptica. Quando eu chego nessa velocidade, 11,3 km por segundo, a órbita vira hiperbólica e o corpo escapa da superfície da Terra. Essa aqui é chamada de segunda velocidade astronáutica. É a de escape. Essa aqui é chamada de primeira velocidade astronáutica. É da órbita circular do satélite. Curiosidade, se você... Essa relação GR do planeta, que é a característica do planeta, é a energia que você tem que colocar num corpo desse planeta para ele escapar do campo gravitacional desse planeta. No próximo vídeo, nós veremos como também essas formas vão funcionar para órbitas de planetas em torno do Sol. Tá? Então, até lá, a gente mostra exatamente como que Newton calculou até a massa do Sol usando essas formulinhas de lançamentos próximos à superfície da Terra. Valeu, até mais.